Bom, pessoal, muito bacana estar aqui com vocês. E hoje em dia nós vamos bater um papo com o Flávio Franco, sobre o nosso projeto Desengravata, essa nova empreitada que a gente está junto. Estamos caminhando para trazer um pouco de conhecimento, trazer é, boas informações e ajudar o pessoal no processo de gestão, né, de gestão jurídica. E o primeiro curso que a gente pensou, né, inclusive para atingir um público grande, foi um curso que tem os 4 elementos que a gente acha mais importantes como base para solidificar o desenvolvimento, né, do gestor, principalmente o gestor jurídico, né, do momento. E esse curso fala sobre comunicação, esse curso traz elementos sobre indicadores de performance, esse curso fala muito do relacionamento com nossos escritórios, com os parceiros externos, os escritórios de advocacia, e fala de um tema super importante, super relevante no Brasil, que é o compliance, né? Com a conformidade, e a gente inclusive fala sobre essas diferenças. Mas eu queria escutar um pouco o Flávio e que ele contasse para a gente um pouquinho do projeto Desengravata, sobre a perspectiva dele, como é que ele está vendo esses 4 elementos, né, no nosso primeiro curso, e falar um pouquinho também dos nossos 4 professores que iniciam essa jornada conosco. Legal, Eduardo, um privilégio estar aqui. Para quem ainda não me conhece, sou Flávio Franco, sou professor de gestão jurídica, sou cofundador do Desengravata, estou muito animado com o nosso projeto e pela escolha aí desses temas na largada do nosso curso digital, né? A gente tem um conteúdo riquíssimo com gestores super experientes, passaram por grandes empresas, diferentes segmentos, então uma diversidade de conhecimento muito legal. Tenho certeza que vai ser de muito proveito aí para os nossos alunos, né? E eu gostaria de começar falando sobre comunicação, Eduardo. Você sabe que eu sou fã desse tema, né? Quando nos perguntam aí em entrevista, bate-papo, poxa, Flávio, qual que é a competência mais importante de um gestor jurídico de sucesso? Como se tivesse uma só, né? Mas quando precisa responder uma, eu falo que é comunicação, né? Comunicação no sentido de saber escutar, comunicação no sentido de entender o outro, modelar a nossa capacidade com base nas nossas características, mas principalmente na característica da nossa audiência. Isso é uma coisa muito pouco ensinada tradicionalmente dentro do direito e acho muito legal o nosso curso lá na largada tratar desse tema com a professora Luciana Freire, uma grande especialista nesse assunto. Então, eu abro esse nosso papo falando e ressaltando, não vou cansar disso, da importância de um conhecimento de comunicação para o sucesso de um gestor jurídico corporativo. É muito bacana que você fala de comunicação, né, Flávio? Mas quando a gente olha sobre os principais elementos, seja de fracasso ou seja de sucesso, né? Quando a gente fala de fracasso, um dos principais motivos de fracasso, seja das pessoas, ou seja até das organizações, tem a ver com comunicação, ou com a falta de comunicação, ou com a comunicação falha. Então, saber se comunicar é essencial. E quando a gente fala de elementos de sucesso, né, das empresas, dos indivíduos que conseguem ter sucesso, a comunicação está ali entre os principais, se não o principal elemento de sucesso. Então, quer dizer, saber se comunicar bem, saber entender o interlocutor e, entendendo o interlocutor, atingir, né, o que você quer dizer para ele, isso é super importante. E a gente escuta muito, né, os advogados aprendem a escrever de maneira complexa, de maneira difícil, de maneira inclusive rebuscada, né? Muitas vezes o juridiquês é inclusive até questionado. E o ponto é, será que o nosso interlocutor está entendendo a mensagem que a gente quer passar? Então, esse nosso primeiro elemento do curso fala muito sobre como atingir o outro interlocutor de maneira assertiva, de maneira adequada, né? Perfeito. E o que você me conta sobre a importância dos indicadores de performance, né? O que a gente fala muito lá, os KPIs, Key Performance Indicators, né? Da tradução do inglês. Dá para trabalhar no departamento jurídico hoje sem indicador de performance? Não dá, Eduardo. A gente sabe pela experiência prática,
né? Aquele velho ditado que cada vez mais atual a gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue medir, né? No departamento jurídico isso é muito crítico, né? Até porque no departamento jurídico muitas coisas passam por nós, né? Então um dos grandes desafios do gestor jurídico é não só medir, mas antes disso eu dou até um passo atrás, escolher o que medir, né? Já é um desafio. E aí a gente, dentro do curso do Desengravata, tem o professor Gustavo Biagioli, outro especialista no tema, gestor jurídico de mão cheia, hoje especialistas em compliance também, que ensina metodologia, traz muita experiência prática da sua vivência como executivo, justamente nesse tema, né? Saber escolher os bons indicadores, e a dica que ele dá, já antecipando o nosso bate-papo aqui, é utilizar referências que apareçam no balanço contábil da empresa, né, como primeiro grupo de indicadores ou de atividades a serem medidas, e depois as demais. Então, outro tema muito mal explorado na tradicional faculdade de Direito, e que aqui no Desengravata, com a experiência do Gustavo, a gente endereça um grande especialista na área. Muito bacana. Vamos ser smart e usar a metodologia smart na hora de Boa. definir os nossos objetivos, certo? Perfeito, perfeito. Tem muita metodologia, muito conhecimento, muita bibliografia, muito estudo sobre esse tema, né? Então é responsabilidade nossa trazer isso para a prática, e o Gustavo trazendo muitas dicas, muitas experiências. Tenho certeza que vai ser muito legal para quem participar com a gente. Cara, bacana você falar isso, e eu acho que uma sementinha essencial do nosso curso também, e isso vale muito, porque a gente fala muito de gestor jurídico e pensa muito na empresa, né? Mas tem que pensar na empresa e tem que pensar no escritório, e gestão jurídica vale para ambos, empresa, escritório, e na minha opinião vale também para os entes públicos, né? Isso é essencial. E aí, quando eu vejo a aula do professor Gianfranco, né, Gianfranco Cinelli, nosso amigo Jean, e quando ele fala da importância do relacionamento com os escritórios externos, tanto para o escritório quanto para o departamento jurídico interno. Como fazer isso? Como garantir que uma parceria é efetivamente construída? Não só medida, não só adequada do ponto de vista de valor e de remuneração, mas principalmente que seja construído um relacionamento profundo e de resultados onde ambos os lados ganham, né? Você concorda com isso? Claro, eu costumo falar muito nos nossos cursos, Eduardo, e aqui no curso do Desengravata, nosso curso 100% digital não é diferente, quando um advogado ou uma advogada fala: poxa, eu sou o eu keep, só tenho eu no departamento. Eu falo: não é verdade. No mínimo você tem um escritório de advocacia, no mínimo você tem uma consultoria que presta serviços para você, né? Como aproveitar e alimentar essa parceria de uma forma efetiva, de uma forma duradoura, de uma forma justa para os dois lados, é o que o professor Gianfranco traz para a gente no nosso curso, né? Ele é gestor jurídico com responsabilidade, inclusive internacional, traz exemplos práticos de como otimizar esse relacionamento, né? E hoje em dia a gente tem os escritórios de advocacia, Eduardo, mas você sabe muito bem que com o avanço da tecnologia há novos players prestando serviço para as empresas. Então, as Big Four são um exemplo disso, as Legal Techs, as Law Techs são um excelente exemplo disso. Então, o professor Jean extrapola a questão de, entre aspas, apenas o relacionamento entre o departamento jurídico e escritórios de advocacia, mas também com esses novos players, com esses prestadores de serviço, e como transformar esse ecossistema, né, numa relação duradoura e numa relação benéfica tanto para a empresa, quanto para o escritório, quanto para a Lotec, quanto para a consultoria. Então, outro exemplo muito legal de ensinamento prático, de uma vivência rica, para que a gente aprenda junto com o professor Jean. Muito bacana, e bacana também esse olhar, né, não só do departamento para o escritório, mas também do escritório para o departamento, para que a gente possa ter
a visão reflexa, digamos assim, né? O escritório Sem possa dúvida. entender também o que é importante para ele do ponto de vista E de quando a prestação de gente. serviço, né? Como que Perfeito. o contratante do serviço tá olhando o escritório atualmente. E quando a gente fala de gestão jurídica, né, no âmbito do nosso curso, a gente está englobando toda essa cadeia, né? Então, é advogado ou advogado de escritório, é advogado ou advogado do departamento jurídico de consultorias. Então, a gente busca atingir todo esse público, porque na prática, como a gente bem sabe, né, fazem parte do mesmo ecossistema, né? E quando a gente fala de ecossistema de gestão, Eduardo, obviamente, o lado de compliance, de conformidade, de integridade, jamais pode ser deixado de lado e muitas vezes, na maioria das empresas, isso também é uma responsabilidade do departamento jurídico. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse ponto, como você vê esse movimento que não é de hoje, mas ele está amadurecendo até por conta dos 10 anos da publicação da lei anticorrupção. Queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, como você vê esse amadurecimento da prática de compliance nesse ambiente de gestão jurídica corporativa. Compliance é essencial, né? E às vezes a gente traduz para conformidade aqui no Brasil e a gente vai falar bastante disso. Nosso curso termina com uma aula do professor Luciano Malara, que é um dos maiores especialistas no tema de compliance aqui no Brasil. Vem fazendo palestras, ajustes em diversas companhias de renome, grande reputação aqui no Brasil. E o Luciano se junta a nós para poder falar de compliance nesse curso do Desengravata. E de uma maneira leve, de uma maneira fácil, de uma maneira que é compliance como um viabilizador de negócios e não compliance como uma barreira para que os negócios não sejam realizados. E o Luciano explica compliance, fala da importância de compliance, e inclusive faz essa conexão entre compliance, né, como um dos elementos de governança, porque a gente fala muito hoje sobre ESG, né, e o G do ESG é conectado 100% com o conceito de compliance, né? Compliance sem governança não faz sentido, governança sem compliance não faz sentido. Então, o Luciano aborda isso de uma maneira muito bacana e conclui, né, esse primeiro módulo do nosso curso, né, que é o último, né, a última aula que a gente tem nesse primeiro módulo do Desengravata, falando de compliance. Né? E E a aí, né, Flávio, quer experiência, dizer, e para a gente fechar, desculpa, Eduardo, e a gente tem no professor Luciano um exemplo de transição de carreira muito interessante, né? Alguém que trabalhou muitos anos como gestor jurídico e hoje se tornou um dos maiores especialistas de compliance no Brasil. Então, a própria experiência pessoal, a própria trajetória de carreira do Luciano Malara, nosso professor aqui no Desengravata, tenho certeza que tem o potencial de inspirar muitos dos nossos alunos e alunas que eventualmente pensam em fazer uma migração desse tipo também. seguramente isso é super importante. Quando a gente fala desse curso, né, da preparação do indivíduo, é justamente para que aquele indivíduo que tem a formação jurídica, né, aquela pessoa que tem formação jurídica, possa se movimentar transversalmente nas diversas possibilidades do mundo jurídico, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um escritório, seja no setor público, seja atuando como um consultor, não típico advogado, né? Mas com a formação jurídica que é essencial para que ele ou ela consiga exercer essa função de maneira com sucesso. Né? Então, estou com muito orgulho desse curso, o material que o pessoal gravou ficou excelente, né? Estamos num momento super bacana aí. Vamos fazer esse lançamento em uma live super especial, antes da FENALO, que é a maior feira jurídica da América Latina, e você me corrige se eu estiver errado. É uma feira, um evento fantástico, uma feira super bacana que acontece em São Paulo no fim de outubro, e a gente está se programando aqui para deixar essa pérola do Desengravata, esse presente do Desengravata, antes do início da FENALO para o nosso público. Excelente, excelente momento para o lançamento do Desengravata. Espero que vocês participem conosco desse curso. Tenho certeza que tem muito conteúdo, muito aprendizado para todos nesses 4 temas, nesses 4 grandes pilares aí de gestão. Vai ser muito legal, Eduardo.
Legal, Flavião, tamo junto. Vamos para cima. Boa, um abraço, vejo vocês lá.